Fala galera, beleza? Tudo bem? Aqui é o professor Elvis. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química B e nós estamos estudando ligações químicas, beleza? Já verificamos ligações iônicas, que é a troca de elétrons, já entramos em ligações covalentes, que é o compartilhamento de elétrons. Já vimos a ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, tá bom? Já verificamos algumas coisas interessantes aí sobre ligações covalentes, sobre aqueles compostos que fogem, aqueles elementos que fogem à regra do octeto. E hoje a gente vai terminar a parte de ligações covalentes, verificando alguns detalhes a mais, tá bom? Uma aula muito importante. Galera, além da ligação simples, dupla e tripla, existe uma ligação covalente chamada ligação covalente coordenada, ou também chamada ligação covalente dativa. Tá bom? É o seguinte, qual é o nome atual? Ligação covalente coordenada. Esse nome dativa, gente, já ficou lá para trás, faz muito tempo, tá bom? O que acontece é o seguinte, ó, vamos verificar se você entendeu. Eu tenho aqui o hidrogênio com um elétron de valência. Aí esse hidrogênio ele pode se ligar com outro hidrogênio que também tem um elétron de valência. O que esses dois hidrogênios vão fazer? Gente, eles vão compartilhar o par de elétrons. É como se eu chegasse no Danilo e fizesse o seguinte: Danilo, vamos juntar R$2? Vamos. Eu dou R$1, o Danilo dá R$1. Tá, nós dois juntamos R$2. Esses R$2 não pertencem somente a mim, Elvis, não pertencem somente ao Danilo. Esses R$2 pertencem a nós dois ao mesmo tempo. Eu tenho R$2, o Danilo tem R$2, só que é uma sociedade, nós dois possuímos os R$2. Cada um contribuiu com R$1. Quando eu falo aqui de uma ligação, vamos pensar na ligação simples, cada átomo de hidrogênio contribuiu com um elétron. Aí o que acontece? Quando cada um contribui com um elétron, aqui eu tenho um par eletrônico. Tudo bem, gente? Perfeito? Tudo bem. Agora vamos dizer o seguinte, ó. Eu chego no Danilo e falo, Danilo, vamos juntar R$2? Vamos. Aí o Danilo fala, pô, Elvis, mas eu não tenho nada. Aí eu falo, não, cara, fica tranquilo, eu tenho os R$2. Eu vou contribuir nessa sociedade com os R$2. Você não precisa contribuir com nada e a partir de agora a gente sela um contrato. Esses R$2 pertencem a nós dois. Gente, isso é uma ligação coordenada. Isso é uma ligação dativa. São quando dois átomos, eles vão se juntar, eles vão fazer uma ligação. Essa ligação, ela vai ser estabelecida. Só que entre os dois átomos, apenas um átomo ele vai compartilhar os dois elétrons. Apenas um átomo vai ceder o par eletrônico, tá bom? Então vamos colocar isso aqui, ó. Primeira coisinha. Ó, vamos colocar aqui algumas características. A ligação coordenada é quando apenas um átomo contribui com o par eletrônico. Tá bom? Quando um átomo contribui com o par eletrônico. Aqui, gente, ó, pensa na ligação simples. Os dois átomos contribuíram com um elétron para compor o par eletrônico. Na ligação coordenada, na ligação dativa, apenas um átomo vai contribuir. Como que isso vai acontecer? Vamos pensar o seguinte, ó. Nós temos uma molécula. Uma molécula. Quando que pode surgir a ligação coordenada? Quando o elemento central, ou átomo central, está estável. Quando o elemento central está estável, beleza, pensa o seguinte comigo, ó. Eu tenho aqui uma molécula formada por alguns átomos, tá bom? Toda molécula formada por vários átomos tem que ter um elemento central,
tá bom? E tem átomos que estão ao redor do átomo central, beleza? Então, primeira coisinha, dentro da molécula, o elemento central ele deve estar estável. Aí, sobra um átomo, um ou dois, eu vou colocar esse um aqui, gente, entre aspas, tá? Sobrou um átomo não estável. Danilo, se eu escrever nessa última linha, pega? Tá, gente, ó. Sobrou um átomo não estável. O que é um átomo não estável? Significa que ele ainda não fez todas as ligações que ele precisa ou não fez nenhuma. E também sobra par de elétrons no elemento central. Ô professor, eu não entendi muito bem o que se quis dizer aqui. Vamos lá, repete comigo, ó. Quando que pode aparecer uma ligação coordenada? Quando dentro da molécula o meu átomo central já está estável, sobra algum átomo não estável em volta do átomo central e no átomo central tem que sobrar um parzinho de elétrons. Bom, vamos lá fazer um exemplo para vocês então? Vamos lá, vamos tentar entender melhor. Quando eu passo o exemplo, fica mais fácil de entender. Vamos começar com uma molécula bem simplesinha, o ozônio, O3. Vamos lá. O ozônio são 3 oxigênios. Vamos colocar aqui, aqui embaixo então. Ó. Eu tenho 1, 2, 3 oxigênios. Tá bom? Cada oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Tá bom? Vamos lá. Existe um oxigênio que é o elemento central. Aí vamos pensar o seguinte, ó. Só olha por enquanto, tá, gente? Digamos que esse oxigênio aqui, ele faz uma ligação simples com o oxigênio da esquerda. E faz mais uma ligação simples com o oxigênio da direita. Vamos pensar o seguinte, esse oxigênio do meio, ele está estável? Sim, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Tá, ele que está no meio está estável. Só que os oxigênios das pontas não estão estáveis. Eles possuem apenas 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, eles não estão estáveis. Então, esse tipo de ligação não convence. Então, o que vai acontecer? O oxigênio do meio, ele faz uma ligação dupla com o oxigênio, por exemplo, da direita. Tá bom? Vamos pensar assim por enquanto. Aqui no ozônio, no gás ozônio, nós teremos mais detalhes no final da aula. O que acontece é o seguinte, o elemento central está estável? Olha aqui que eu escrevi, o elemento central está estável? Sim, o elemento central está estável, porque esse oxigênio do meio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Vamos olhar para esse oxigênio da direita. Quantos elétrons ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem, o elemento central está estável, o outro oxigênio está estável, só que esse oxigênio da esquerda, olha o que eu escrevi aqui do lado. Danilo. Olha o que eu escrevi aqui do lado, gente. Sobra um átomo não estável. Sobrou um oxigênio não estável? Sobrou esse cara. Sobrou par de elétrons no elemento central? Veja comigo que sobrou 2 pares de elétrons no elemento central. Aí o que acontece é o seguinte, esse oxigênio vai realizar uma ligação coordenada com o oxigênio da direita. Professor, como que eu escrevo uma ligação coordenada? É só com um tracinho? Gente, é com uma flechinha. Ou seja, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui um oxigênio, 2, 3 oxigênios. Com um oxigênio da direita, o elemento central faz uma dupla e com o outro ele faz uma coordenada.
Gente, isso é uma ligação coordenada, isso é uma ligação dativa. Por que essa ligação era chamada de dativa? Porque dava-se a entender que um elemento estava dando 2 elétrons para outro. Não, gente, ele não está dando 2 elétrons para outro. Ele está compartilhando esse par eletrônico que sobrou com outro oxigênio. Só que fica ligado, além de ter essa representação, na ligação dativa, não é o compartilhamento de 2 elétrons? Gente, acompanha aqui comigo, ó. Quantos elétrons estão sendo compartilhados nessa ligação aqui, ó? Não são 2 elétrons? A ligação simples não são 2 elétrons sendo compartilhados? Isso é uma ligação simples. Agora volta aqui comigo. Ligação coordenada, também não são 2 elétrons sendo compartilhados? Significa que além da flechinha, a ligação coordenada pode ser representada como se fosse uma ligação simples. Tá bom? Isso aqui é uma ligação coordenada, tomando como exemplo o ozônio. E eu vou passar para vocês todos os caras que são importantes. Tá, tudo bem. Grava o ozônio, no final da aula eu vou falar mais sobre ele. Perfeito? Vamos lá. Outra carinha que eu vou falar agora. Tá, outra substância, gente. NO2. Vamos olhar para o NO2. Seguinte, deixa eu escrever mais para o lado, para ficar mais espaçado. NO2. Quem que é meu elemento central? É o nitrogênio ou é o oxigênio? É o nitrogênio. Lembra que o elemento central é o cara que pode fazer mais ligações ou que está em menor quantidade. O nitrogênio está na família 5A, tem 5 elétrons de valência, pode fazer 3 ligações. O oxigênio está na família 6A, tem 6 elétrons de valência, pode fazer 2 ligações. Então vamos lá, vamos colocar o nitrogênio aqui no centro. 2 oxigênios. Perfeito? Perfeito. O nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons de valência. O oxigênio, 6 elétrons de valência. 6 elétrons de valência. Perfeito. Galera, é o seguinte, ó. Primeira coisa, que nem eu fiz no outro. Vamos imaginar o que pode acontecer? O nitrogênio, que é o elemento central, ele deve ficar estável. Ele precisa fazer 3 ligações, certo? Então ele vai fazer 1, 2, 3 ligações. Acompanha comigo, o nitrogênio, que é o elemento central, está estável desse jeito? Sim, está estável desse jeito. Só que presta bem atenção. O oxigênio da direita está estável? Sim. Ele tem 6, 7, 8. O nitrogênio tem 5, 6, 7, 8. Só que esse oxigênio da esquerda, ele não está estável. Ele não ficou estável. O que acontece é o seguinte, já que esse oxigênio não ficou estável, não tem como o nitrogênio coordenar somente um elétron. Não tem como isso acontecer. Então, essa ligação, ela não existe. Professor, eu não entendi. Quando o nitrogênio fez 2 ligações aqui, ó, uma dupla para a direita e uma simples para a esquerda, o nitrogênio está estável, com 8 elétrons. O oxigênio da direita está estável, com 8. Só que o oxigênio da esquerda não ficou estável, porque ele só tinha 7. Não tem como coordenar um elétron do nitrogênio para o oxigênio para ele ficar com 8. Não, a coordenada deve ser 2 elétrons. Então o que vai acontecer? Lembra que o nitrogênio pode ficar estável só com 7 elétrons? Perfeito, o nitrogênio pode ficar estável só com 7 elétrons. O nitrogênio, que é o elemento central, está estável. O oxigênio está estável. Aí o que esse nitrogênio faz? Uma coordenada com o oxigênio da esquerda. Ficando assim, então, ó. Ficando assim. Beleza? Ótimo. Vamos entender um pouco mais. Vamos olhar outra substância aqui, ó. SO2. SO2. Eu tenho o enxofre, que é o elemento central, e 2 oxigênios. O enxofre está na família 6A, 6 elétrons de valência, assim como os oxigênios. Se
Se todos eles fazem duas ligações, porque possuem 6 elétrons na camada de valência, quem vai ser o elemento central? O cara que está em menor quantidade. Então vamos lá. Enxofre, 6 elétrons na camada de valência. Professor, eu fico meio perdido, teacher. Quando o senhor fala que o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, o oxigênio, como é que eu faço para ter certeza disso? O exercício vai dar o número atômico, você vai fazer a distribuição e vai verificar que tem 6 elétrons na camada de valência. Gente, o que vai acontecer aqui no SO2? A mesma coisa que acontece no NO2. O enxofre faz uma dupla com um oxigênio e faz uma coordenada com o oxigênio da esquerda, por exemplo. Quando o enxofre aqui do meio faz uma dupla com o oxigênio da direita, ele fica com 8 elétrons. Ó, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio da direita também fica com 8. Sobrou 2 pares eletrônicos do enxofre, sobrou par eletrônico, ele fez a coordenada com o oxigênio aqui do lado, ficando assim, então, ó. Lembra que pode aparecer assim, como pode aparecer assim também. Tá bom? Outro carinha. Eu estou mostrando para vocês todos os que vocês precisam saber. CO. O CO é o monóxido de carbono. Eu tenho o carbono, o oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons de valência, enquanto o carbono tem 4. O oxigênio consegue fazer 2 ligações aqui, certo? Realizando uma dupla, uma sigma e uma pi. 2 ligações, isso aqui é uma ligação dupla. O que acontece é o seguinte, o carbono, que só tinha 4 elétrons, ele precisa de mais 4. Quando ele fez aqui, ó, 2 ligações, o carbono ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono precisa de mais elétrons. Gente, ó, o carbono, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisa de quanto para alcançar o 8? Mais 2. O oxigênio, que tem elétrons sobrando, faz uma coordenada com o carbono. Ou seja, ficando assim, ó. Ficando assim. Uma dupla e uma coordenada do oxigênio para o carbono. Também pode aparecer te enganando, como se fosse uma tripla, mas não é uma tripla. Lembra que a ligação coordenada pode ser representada também por uma ligação simples. Professor, tem mais? Tem. SO3. Eu estou mostrando para vocês todos aqueles que vocês precisam saber. O SO3 é muito parecido com o SO2. Eu tenho o enxofre como elemento central, eu tenho 3 oxigênios em volta dele. Enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada oxigênio também com 6 elétrons de valência. Gente, ficou em dúvida? Assiste novamente esse vídeo, por favor. Então vamos lá. Deixa eu melhorar isso daqui. Ó, digamos que o enxofre realiza uma dupla com esse oxigênio aqui de cima. Professor, com qual oxigênio ele vai realizar? Tanto faz, gente. Eu estou fazendo aqui em cima só para ficar mais bonitinho. O enxofre agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Beleza. O elemento central está estável. Eu tenho 2 oxigênios não estáveis. O que vai acontecer? Aqui eu tenho um par eletrônico, aqui eu tenho outro par eletrônico. Esse par eletrônico vai ser coordenado para o oxigênio da direita e esse par eletrônico coordenado para o oxigênio da esquerda. A minha ligação, aí aqui, o que acontece com a minha estrutura? Fica uma dupla e 2 coordenadas. Deixa eu ver se tem mais algum para passar para vocês. Foram todos aqui que eu queria passar para vocês. Tá bom, perfeito. Vamos trabalhar aqui mais alguns detalhes? O que acontece é o seguinte, ó. Eu só vou apagar essa parte aqui. Só vou apagar essa parte. Então vamos lá, vamos fazer um feedback? Eu falei muita coisa para vocês, eu quero um feedback. Quais são os tipos de ligações covalentes que existem? Quais são os tipos de ligações covalentes? Simples, dupla,
tripla e coordenada, certo? Como que acontece uma ligação coordenada? O Danilo está me atrapalhando, gente. Não, Danilo. Gente, o Danilo está me atrapalhando, mas tudo bem, eu gosto da presença dele. Vamos lá. Quando eu falo isso, ele fica emocionado, ele vem correndo me abraçar, me derrubar. Mas vamos continuar a brincadeira. O que acontece é o seguinte, ó. Como que acontece mesmo a ligação coordenada? O elemento central tem que estar estável, algum elemento em volta dele não ficou estável, sobrou par eletrônico no elemento central. Aí pode acontecer a ligação coordenada. O que acontece é o seguinte, gente. Em alguns compostos destes que estão no quadro, pode ocorrer o que é conhecido como ressonância. Ressonância. A ressonância vai acontecer com o O3 e com o SO2, tá bom? Vou mostrar esses dois caras para vocês. Olha aqui, gente. Eu mostrei para vocês o O3 aqui, o SO2. Eu quero trabalhar com esses dois caras. Imaginando o ozônio, O3. Eu tenho aqui isso daqui, né, gente? Aliás, eu não vou desenhar aqui embaixo para não ficar apertado. Ó. Não é isso que a gente tem? Sim, é isso que a gente... Nossa, como eu tô com tique hoje aqui, tô com toque, quer dizer. Ó, eu coloquei a coordenada para a esquerda. Só que eu poderia ter desenhado a coordenada para a direita. E, gente, realmente é isso que acontece. Esses dois compostos, eles existem ao mesmo tempo. Coordenada para a esquerda, coordenada para a direita. Pô, professor, mas como assim? Não é só mudança de lado? Não, gente, nesse caso não é só uma mudança de lado. O que acontece é o seguinte, ó. Esses dois compostos eu posso representá-los da seguinte maneira. Não tem uma ligação. Aqui não tem dois pares de elétrons sendo compartilhados? Aqui, ó. Certo? O que acontece é o seguinte. Desses dois pares de elétrons aqui que estão sendo compartilhados, um par de elétrons fica aqui em cima. Aqui, o par de elétrons fica aqui em cima. O terceiro par de elétrons é o seguinte. Ele fica andando entre todos os três oxigênios. Esse terceiro par de elétrons, ele fica entre os oxigênios. Quer ver? Eu vou desenhar até melhor, para ficar mais legal, bem mais legal. O terceiro par de elétron, ele fica caminhando entre os três oxigênios. Esse terceiro par eletrônico, ele fica ressonando. Esse terceiro par eletrônico, ele fica se movimentando entre os três oxigênios. E a mesma coisa acontece com o SO2. Eu tenho aqui o enxofre, 2 oxigênios na ponta, e o terceiro par eletrônico, ele fica ressonando entre o oxigênio, enxofre e o oxigênio. Gente, isso aqui já foi cobrado no vestibular. O SO2, ele fica estável também pelo auxílio de uma ressonância. Isso é cobrado nos vestibulares. Fica atento. Uma outra coisinha. Vamos olhar aqui para o NO. O NO, não coloquei o NO nesse quadro. O NO é isso daqui. Já mostrei para vocês. O nitrogênio fica estável com 7 elétrons. Ó. O nitrogênio ficou estável com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oxigênio tem 8. Mas vamos contar quantos elétrons tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós temos 11 elétrons aqui. 11 elétrons, gente, é um número ímpar. Esses compostos que possuem número ímpar de elétrons são chamados de
radicais livres. Radicais livres, tá bom? Galera, são coisinhas que vocês têm que se atentar. Outros detalhes aqui, mais um detalhezinho que eu quero passar para vocês, mais um detalhezinho, tem a ver com o tamanho e a força das ligações. Eu já comentei isso com vocês, mas não tem problema. Eu tenho a ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla. Gente, a ligação simples é a maior de todas, tá bom? A ligação simples é a maior de todas. Ela é a maior. A ligação tripla é a menor. E a ligação dupla, ela é a ligação de tamanho médio. Tá? Aqui eu estou falando do comprimento da ligação. A ligação simples é a maior de todas. Galera, como que ocorre a ligação simples? Ela é uma ligação frontal entre átomos. Quer ver? Danilo. Gente, o Danilo vai vir aqui comigo. Vem cá, Danilo, vem aqui comigo na frente. Só para vocês não se sentirem mal, vou colocar minha máscara aqui. Danilo, vem aqui. Fica vendo, gente. Ó, o Danilo é um átomo. Eu sou um átomo. Nós vamos fazer uma ligação simples. A ligação simples é uma ligação frontal. Vamos lá. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate. Não deu certo, gente. É assim, ó, a ligação simples é uma ligação frontal. Tudo bem? Pode pegar na minha mão, Danilo, pode pegar. Ó, ligação frontal. Tudo bem, gente? A ligação dupla é uma ligação paralela, não é frontal. Para fazer a ligação paralela, agora é como se eu estivesse pegando paralelamente o Danilo. Só que os meus braços não alcançam o Danilo paralelamente aqui. Eu tenho que chegar mais perto dele. eu tenho que chegar mais perto do Danilo. Não, Danilo, a gente está se abraçando 1,5 m. Não, gente, eu e o Danilo a gente está de boa. Ó, a ligação dupla é uma ligação paralela. Tem que chegar mais perto. A ligação tripla, agora são os braços do Danilo, vão fazer outra ligação paralela em mim. Vai, pode me alcançar. Tem que chegar mais perto ainda. É mais ou menos essa a lógica. Obrigado, Danilo. Tchau. Gente, parece brincadeira, mas é mais ou menos essa a lógica. A ligação simples é frontal, a ligação dupla é paralela, a ligação tripla é outra ligação paralela se formando, tá? Então a ligação simples é a maior, a dupla é média e a tripla é a menorzinha de todas. Qual delas é a mais forte? Galera, a ligação tripla é a mais forte. Mais forte. A ligação simples é a mais fraca. E a ligação dupla é média. Ó, então aqui na primeira linha eu estou falando de tamanho e aqui na segunda linha nós estamos tratando de força, tá? Das ligações. Tá bom, gente? Esses aqui são todos os detalhes que vocês precisam saber sobre ligação coordenada, ligação covalente e já vimos a ligação iônica. Tá bom? Vamos lá para a próxima parte, vou apagar o quadro e a gente continua. Beleza, então, gente, ó, pra gente terminar, eu quero resolver alguns exercícios do capítulo 8 com vocês e a próxima aula será então sobre ligação metálica. Tá bom? Então vamos lá, pega o seu livro aí, o livro 1B, na página 64, please. Please, please, please. Ó, livro 1B, na página 64, tá bom? Vamos lá e continuando então. Gente, eu quero começar com a questão 17. Eu vou começar do último, tá? Normalmente, quando vai chegando no final, vai ficando mais difícil para vocês. Eu vou começar aqui no último exercício e a gente vai voltando, então, no capítulo. Questão 17. A questão 17 diz o seguinte. O envelhecimento é sombra que nos acompanha desde a concepção. O feto de 6 meses é muito mais velho do que o embrião de 5 dias. Nossa, gente, que questão filosófica, né, cara? Lidar com a inexorabilidade desse processo exige uma habilidade na qual nós somos inigualáveis, a adaptação.
Não há animal capaz de criar soluções diante da adversidade como nós, de sobreviver em nichos ecológicos que vão de calor tropical às geleiras do Ártico. O processo de envelhecimento está associado à ação de radicais livres. Pera aí, gente, vou dar um pause aqui com vocês. Ó. Quando eu falei de radicais livres agora há pouco, eu queria falar um negócio, mas eu guardei para esse exercício. Ó, nós vamos envelhecer, nós estamos envelhecendo, tá? Eu não vou ficar assim, jovial, o resto da vida. Eu sei que eu pareço que tenho apenas 18 anos. Não precisa responder. Você também não está aqui na minha frente para mentir, então fica na boa. Então o que acontece é o seguinte, um dos processos, sem brincadeira, agora é verdade, um dos fatores que auxiliam o envelhecimento são os radicais livres, tá? Que são substâncias que possuem número ímpar de elétrons, tá? Eu já falei isso para vocês. Possui sempre um elétronzinho pelo menos sobrando ali. E esses radicais livres, eles atacam as nossas células, tá bom? E as células vão envelhecendo. E, gente, isso é um processo natural da nossa vida, a gente vai envelhecer. Só que existem algumas maneiras de acelerar o envelhecimento. Por exemplo, produzindo muito mais radicais livres dentro do nosso corpinho. Por exemplo, quando você fica muito estressado, tá bom? Você vai produzir mais radicais livres dentro do seu corpinho. Quando a pessoa ingere muita bebida alcoólica, muita alimentação péssima, muita gordura, muito açúcar, muito ruim, muito tudo, muito alimento industrializado, pega muito sol, machucando a pele, fumantes, tá bom? Isso vai envelhecendo ainda mais as nossas células. Existe uma maneira de lutar contra isso. Primeiro, não fuma, não bebe. Eu sei que você é menor de idade, você já não faz isso. Eu estou te dizendo para o resto da sua vida. Professor, mas meus pais, alguns pais fazem isso. Tá, mas faça... Enfim, não vou entrar nesse assunto, tá? Tudo com moderação. Mas a gente pode acelerar a produção de radicais livres no nosso corpo, tá? Cuida da sua alimentação, cuida do que você bebe, esse negócio de ficar estressado, tome cuidado também. Uma outra maneira de evitar o processo de aceleração de produção de radicais livres é você comer alguns alimentos que são chamados antioxidantes. O meu TCC na minha faculdade, eu trabalhei com isso. O que são os antioxidantes? É assim, o radical livre ele vai atacar a sua célula, ele vai oxidar a sua célula, tudo bem? Ou seja, vai degradar a sua célula, vai oxidar. O antioxidante é, por exemplo, a vitamina C, que tem na laranja, na acerola. O antioxidante é uma molécula que vai proteger a sua célula. Quando o radical livre vier atacar a célula, gente, a vitamina C vai guarniçar, ele vai proteger a sua célula. O radical livre ataca a vitamina C e não ataca a sua célula. Então, isso é um antioxidante. Ele oxida em preferência das nossas células, dos nossos órgãos. Então, por isso que é muito bom tomar vitamina C, que é um exemplo dela. Tá? Gente, uma acerola tem uma quantidade de vitamina C que, se eu não me engano, de 4 a 8 laranjas tem. Então, ingerir acerola é muito bom. Se você tem um pezinho de acerola, é muito bom estar comendo acerola, tá? Não tem acerola? Vai a laranja. Por exemplo, quando você come a feijoada no sábado, você vai no restaurante, sempre tem uma rúcula, ou também tem um suco de laranja para acompanhar a feijoada, ou até mesmo a laranja para você comer depois ou durante da feijoada. Por quê? O feijão que você come tem o ferro. O estado de oxidação do ferro no feijão, o corpo não absorve, você vai mijar tudo isso. Então, para você absorver muito mais ferro do feijão, você toma essa laranja, essa acerola, essa rúcula, que possui antioxidante. Eles vão fazer com que mude o estado de oxidação do ferro, aí esse novo estado de oxidação o corpo pode absorver. Tá bom? Falei um pouquinho de cultura para vocês do dia a dia aí. Moral da história, come laranja, toma suco de laranja, evita um pouquinho de refrigerante, produtos industrializados, tá bom? Evita ficar muito estressado, vocês são novos, não tem motivo para ficar estressado, beleza? E assim por diante, quando for comer uma feijoadinha, come um suco de laranja, uma rúcula, uma acerola. Vamos continuar aqui? Tá bom. O processo de envelhecimento está associado à ação dos radicais livres, definidos como espécies químicas que possuem elétrons desemparelhados em sua camada de valência. Elétron desemparelhado é um elétron sozinho. Considere 4 contaminantes que provocam efeitos adversos na população.
Nós temos o NO, nós temos o CO, nós temos o SO2 e nós temos o O3. Vamos lá, tem que ter elétron desemparelhado. Nitrogênio com oxigênio. Já falei para vocês. Ó, o nitrogênio faz uma dupla. Olha que loucura. Sobrou um elétron desemparelhado, número ímpar de elétrons. Aí o exercício pergunta, dentre eles, a espécie química definida como radical livre é quem? Gente, letra A. Letra A já é o NO. O NO tem um elétron sobrando, ele é um radical livre. Pronto, essa é a resposta certa da questão 17. Vamos para a questão 16? Questão 16. O óxido nitroso N2O. N2O. Eu já vou desenhar aqui embaixo a estrutura que o exercício deu. Ô professor, o oxigênio está em menor quantidade, ele não é elemento central. É verdade, gente. Ó, ele está mostrando isso daqui pra gente. O exercício está mostrando isso daqui pra gente. Vamos entender? Galera, o nitrogênio, ele faz uma tripla com o nitrogênio da esquerda, que é o elemento central. Aí o que acontece é o seguinte, deixa eu apagar esses dois sinais aqui, que vai ficar mais fácil de explicar por que eles vão surgir. Os dois nitrogênios estão estáveis, certo? O que acontece é que esse nitrogênio, que é o elemento central, ele faz uma coordenada com o oxigênio aqui da esquerda. Esse desenho que o exercício deu é o seguinte, é como se esse nitrogênio perdesse esses dois elétrons e ficasse positivo, e o oxigênio estivesse ganhando os dois elétrons e ficou negativo. Pronto, agora ficou bonitinho que nem que está no livro para vocês. O óxido nitroso, também conhecido como gás hilariante, foi o primeiro anestésico utilizado em cirurgias. Hoje também pode ser utilizado na indústria automobilística para aumentar a potência de motores na combustão interna. O óxido nitroso é o nitro, tá bom? Que o Van Diesel gosta bastante. Abaixo está representada uma possibilidade da estrutura de Lewis dessa molécula, que é o que está aqui no quadro. De acordo com a fórmula apresentada, marque a opção que descreve corretamente as ligações existentes. Vamos lá, gente. Primeira coisa, ó. Nitrogênio é ametal, nitrogênio ametal, oxigênio ametal. Então, o tipo de ligação que ocorre são ligações covalentes. Ligações covalentes. Quantas ligações nós temos aqui? A princípio, de maneira geral, são duas ligações. Dessas duas ligações, uma ligação é tripla, e uma coordenada. Vamos ver se você lembra, que a gente falou agora há pouco. A ligação coordenada pode ser interpretada como se fosse uma ligação simples. Vamos lá? Letra A. É uma ligação iônica? Não, gente, não é uma ligação iônica. Letra B. São duas ligações covalentes, sendo uma tripla e uma simples. Tá, até agora tá certo, né? Simples. Vamos ver se aparece alguma coisa com coordenada? Até agora a letra B satisfaz bem a questão 16. Mas vamos lá, letra C. Duas ligações covalentes simples? Não. Duas ligações iônicas? Não. Duas ligações covalentes, sendo uma dupla e outra simples? Não, gente. A letra B, sendo uma tripla e uma simples, que é a coordenada. Questão 16, prontinho. Vamos fazer a questão 15? Vamos fazer a questão 15? Questão 15. Deixa eu dividir aqui o quadro. Vamos ver aqui. Questão 15. A caição é um processo tradicionalmente utilizado na pintura de casas. Uma das maneiras que se prepara o pigmento consiste em misturar cal virgem, CaO, com água, formando a cal hidratada, que é o COOH2. Essa reação, gente, é muito importante, tá? Ela é cobrada em vestibulares. A reação produz um pigmento branco,
finamente dividido, que quando disperso em água apresenta efeito Tyndall. No segundo ano vocês vão saber o que é melhor esse negócio de efeito Tyndall. Identifique o tipo de ligação e calcule o número total de elétrons presentes no composto CaO. Vamos lá, gente. CaO. O cálcio está na família 2A. Tem 2 elétrons de valência. O oxigênio está na família 6A. Tem 6 elétrons de valência. Então vamos lá. O cálcio é um metal. O oxigênio é um ametal. Galera, metal mais ametal, que tipo de ligação que forma? Ligação iônica. Ligação iônica. Aí o exercício pergunta o seguinte ainda: quantos elétrons e o número de total de elétrons presentes no composto? Vamos lá. Pensando apenas nos elétrons de valência, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos ao total 8 elétrons de valência. Tá bom? Mas, gente, no total não é só isso. Esse aqui é só de valência, tá? O cálcio tem 20 elétrons. Ó, o cálcio tem número atômico 20. Então ele tem 20 elétrons. O oxigênio tem número atômico 8. Então ele tem 8 elétrons. No total nós temos 28 elétrons. Tá bom? Essa foi a questão 15. Vamos fazer agora a questão, deixa eu ver aqui. Na questão 14, gente, eu só vou fazer um negocinho para vocês, que é uma parte que talvez você não conseguiria fazer. Só vou dar um detalhezinho aqui. Na questão 14, está falando do peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, H2O2. Só para comparar, nós temos a água normal e a água oxigenada. Qual é a diferença entre elas? Vamos lá, ó. Na água normal, essa é a estrutura, porque o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Na água oxigenada, gente, é o seguinte: os hidrogênios só podem realizar uma ligação. Então essa é a estrutura da água oxigenada. Cada oxigênio, vamos lembrar quantos elétrons tem mesmo? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada hidrogênio tem 1. Essa é a estrutura da água oxigenada e essa é a estrutura da água normal. Tá bom? O restante da questão 14 você pode fazer sozinho. Questão 13. Vamos fazer aqui a questão 13. Ela diz assim: assinale com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo, referente aos compostos inorgânicos. Essa aqui é bom fazer com vocês, porque é o seguinte, vocês não aprenderam ainda algumas coisas que estão citadas aqui, mas vamos lá. O fosfato de sódio. Gente, o fosfato de sódio é esse cara aqui, ó. Esse cara é o fosfato de sódio. Você não conhece ele ainda. É Na3PO4. O fosfato de sódio... Tá, eu vou ter que me alongar um pouquinho mais aqui. É o seguinte. O PO4, ele tem como origem... Isso aqui, gente, serve como um plus a mais para vocês, tá? O PO4, ele tem como origem o H3PO4. O H3PO4 é um ácido. Ô, professor, mas eu não sei disso ainda. Não, gente, você não sabe mesmo. Nós vamos aprender sobre ácidos mais para frente. Mas vamos desenhar a estrutura? O fósforo é um elemento que está na família 5A. Tá bom? Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons de valência. Eu tenho aqui, ó, 4 oxigênios. Eu vou distribuir os 4 oxigênios em volta do fósforo. Mais para frente vocês vão entender melhor por que eu fiz isso.
Aí eu vou colocar um hidrogênio próximo de cada oxigênio aqui. Todo mundo sabe que cada hidrogênio tem um elétron apenas. O oxigênio tem 6. O oxigênio tem 6. Tudo bem, gente? O que acontece é o seguinte. Primeiro, eu tenho que estabilizar o elemento central. O fósforo faz uma ligação simples com um oxigênio. Faz mais uma ligação simples com outro oxigênio. E mais uma ligação simples com outro oxigênio. O fósforo, que é o elemento central, está estável. Esses 3 oxigênios não estão estáveis. Eles precisam fazer 2 ligações. Eles já fizeram uma. Agora só falta fazer mais uma com os hidrogênios que estão aqui no cantinho. Você vai aprender isso, gente, com a prática, tá? Porque os princípios básicos você já sabe. O hidrogênio faz uma ligação, o oxigênio faz 2, o fósforo tem que fazer 3. Esse fósforo aqui que está estável, ele vai fazer uma coordenada, uma dativa para o oxigênio que está aqui em cima. Beleza? Prontinho. Esse é o H3PO4. Qual é a diferença do H3PO4 para o Na3PO4, que é o fosfato de sódio? Em vez de ter 3 hidrogênios, tem 3 sódios. Enquanto o H3PO4 é um ácido e é uma substância molecular. Por que é uma substância molecular? Porque só tem ligação covalente. O Na3PO4, que é o fosfato de sódio, é um composto iônico. Por que ele é um composto iônico? Porque tem o Na, que é metal, mais o fósforo e o oxigênio, que são ametais. Então, realmente, essa daqui tinha que trabalhar bastante coisinha com vocês. Vamos lá. O fosfato de sódio, embora seja considerado um composto iônico, possui ligações covalentes no íon fosfato. Quem que é o íon fosfato? O íon fosfato é só esse carinha aqui, ó. Sai os 3 sódios, ficam o fosfato 3-. Dentro do PO4, tira os 3 hidrogênios. Aqui dentro tem ligação covalente. Então a primeira afirmativa, ela é verdadeira. Vamos para a segunda afirmativa? Compostos iônicos tendem a ter pontos de fusão e pontos de ebulição mais elevados do que compostos moleculares. Sim, gente, a gente já falou sobre isso. Compostos iônicos possuem ponto de fusão e de ebulição bem maiores do que compostos moleculares. Segunda afirmação é correta. E terceira afirmação. BeF2 não obedece à regra do octeto. Eu falei para vocês que o berílio, tá? O berílio, ele foge da regra do octeto. O berílio está na família 2A, bela margarida, tem 2 elétrons de valência, enquanto cada flúor tem 7 elétrons de valência. Cada flúor tem 7 elétrons de valência. O que acontece é o seguinte, por mais que o berílio é um metal, ele vai realizar aqui 2 ligações de caráter covalente. Presta bem atenção. Por mais que o berílio é um metal, gente, isso aqui é uma exceção. Ele realiza ligação covalente com o flúor. Então essa terceira também é verdadeira. A alternativa A da questão 13. Beleza, gente? Resolvi aqui com vocês os últimos exercícios dessa página, que costumam ser os exercícios mais chatinhos. Vocês podem fazer, então, todos os exercícios do capítulo 8 que faltam, tá bom? Todos os exercícios que faltam, não são muitos, vocês já fizeram alguns como tarefa, e eu realizei agora alguns com vocês. E na próxima aula a gente verifica a ligação metálica. Ó, grande beijo para vocês e até mais.